Fala, nação! Negócio fechado. Hugo Souza é jogador do Corinthians. Cria, insatisfeito no Flamengo, não quer mais jogar aqui com a camisa rubro-negra. Tite com dúvidas para o jogo contra o Juventude hoje às 20 horas. E jornalista falando merda ao vivo. E rivais desesperado com essa notícia do estádio rubro-negro. Isso tudo e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação, vem, torcida rubro-negra do meu coração, vem com tudo. Bom, vamos lá, já vamos falar sobre o negócio fechado que todo mundo já sabe. Hugo Souza jogará no Corinthians até o final da temporada de 2024. O Corinthians se comprometeu a pagar a totalidade, a totalidade do salário. Então o Flamengo aí até o final do ano sem nenhum gasto com o goleiro. Bom, se bem que sei lá, né? O Corinthians não paga ninguém, vai fazer o quê? Ficou decidido nesse período de empréstimo, se aparecer algum clube querendo contratar o goleiro, o Corinthians terá a prioridade, basta cobrir a oferta. Caso contrário, o Corinthians é obrigado a liberar o jogador imediatamente e terá aí um ganho de 10% do que é chamado de vitrine, por estar aí com o jogador. Um baita negócio para o Flamengo, tá, nação? Essa é a grande verdade, um baita negócio. Bom, mudando de assunto, vamos falar aí da besteira que o jornalista aí da Bandeirantes falou ao vivo. Vai falar que é o Neto, por incrível que pareça. Esse aí até que não falou, quer dizer, já cansou de falar, né? Mas esse é outro. É aquele tal de Fernando Fernandes, que se eu não me engano apresenta o Esporte da Band. Um negócio assim. Ele é tão, nossa, mas tão desinformado. Como que pode um jornalista de anos aí de trabalho, porque ele não é novo, falar a merda que ele falou ao vivo? Passou a reportagem do Flamengo falando sobre o terreno do gasômetro, que lá vai ser o Flamengo vai construir o estádio, como todo mundo já sabe, que o Flamengo não irá receber uma doação e depois pagar, tudo explicadinho. O imbecil vira e me fala: eu já estou pagando um estádio, agora tem que pagar 2. Ô seu Fernando Fernandes, deixa eu te avisar, presta atenção na matéria e procure se informar mais. O Flamengo vai pagar, não vai sair de graça e financiado como foi o do estádio do Corinthians, não. Então o senhor está muito equivocado, e como apresentador, e por ser já um casca grossa na área, deveria, antes de abrir a boca para vomitar merda, deveria saber como se trata e o que está se tratando. Não é simplesmente pegar o seu programa que você apresenta e falar essas asneiras, essa tamanha asneira, essa merda aí que você acabou de falar. Então, já que você não se informa, vamos lá, vamos te deixar informado. O Flamengo irá pagar. A desapropriação depois de desapropriado, vai ter um leilão. E esse leilão tem que ser pago à vista. E quem vai pagar esse leilão à vista, esse dinheiro à vista, vai ser o vencedor. Não tem igual a Caixa Econômica fez com o Corinthians, não, que financiou tudo, nada disso. O Flamengo não vai financiar isso aí, não. O Flamengo vai tirar dinheiro de recursos dele próprio, tá? Dele próprio. Não vai ter financiamento de banco, do governo, como foi o do Corinthians, não. Então, antes do senhor falar essa merda, essa asneira, procura se informar primeiro, seu imbecil. Bom, vamos lá.
vamos falando aí, já que estamos falando, a mídia agora começa a ficar preocupada. Influências que cobrem os clubes paulistas e os demais clubes no futebol brasileiro. A mídia que, escrita, impressa, que cobre todos os clubes, começam a ficar preocupada com o tamanho que o Flamengo possa vir a ser. Bom, vamos lá. Tamanho que o Flamengo possa vir a ser? Não, o Flamengo já é gigante. Ele tem a marca mais valiosa do continente sul-americano. Tá? Do futebol continente sul-americano, não. Do futebol sul-americano. Hoje é um dos clubes de maior visibilidade fora da Europa. Então, só para deixar claro. E esse estádio, que se Deus quiser o Flamengo vai conseguir comprar o terreno, vai fazer tudo bonitinho, tudo na legalidade, vai construir, vai fazer o Flamengo gerar muito mais receita do que hoje ele gera, sem ter o seu estádio próprio. Então, assim, o Alexandre Calil, há muitos anos lá atrás, quando ele ainda era presidente do Atlético Mineiro, ele falou: a gente tem que torcer para o Flamengo não se organizar, porque se o Flamengo se organizar com o tamanho que ele tem de torcida, a arrecadação que ele consegue fazer e tudo mais, o futebol brasileiro vai ficar sem graça. Isso foram palavras do até então, naquela época, são 5, 6 anos atrás, ou mais um pouquinho, Alexandre Calil, que hoje é prefeito de Belo Horizonte, disse: se o Flamengo se organizar, acabou o futebol brasileiro. Não sou eu que estou falando, foram as palavras do Alexandre Calil lá atrás. Lá atrás. Tá? Então, só para deixar bem claro aí. Se isso acontecer, problema de vocês, a incompetência dos seus administradores. O Flamengo aí em 2013 comeu o pão que o diabo amassou. Trouxe Val Baiano, Bruninho, Paulinho, os caixa-prego da vida. Ficou aí, ó, ano após ano, disputando, quase rebaixado. Mas foi sanando as dívidas do clube. E aí, em 2019, com o clube já todo sanado praticamente, Rodolfo Landim veio e montou o time que hoje o Flamengo tem. A estrutura toda que o Flamengo tem. Então isso tudo começou lá atrás. Lá atrás. Os clubes hoje que ficam preocupados com o Flamengo deveriam cobrar as suas administrações. Os presidentes dos seus clubes. Para estar com salários em dia, para ter investimento, para melhorar na arrecadação e tudo mais. E esses clubes, já cansei de falar isso, vou falar de novo. E esses clubes que ainda não se tornaram SAF, porque ainda não viram que tem essa necessidade, tem que cobrar a CBF, a senhora CBF, o tal do fair play financeiro. Porque senão, os clubes que não conseguirem arrecadar, como o Flamengo hoje arrecada, como o Palmeiras hoje arrecada, como o Atlético Paranaense hoje que é sem dívida, praticamente, e tudo mais, esses clubes vão acabar se apequenando, porque não terão condições de disputar com esses demais clubes. Um exemplo, tá aí, ó, Cruzeiro, fazendo um excelente campeonato brasileiro, mas a projeção de orçamento foi de 303 milhões. Só de contratações para essa janela de transferência foram mais de 150 milhões. Esse dinheiro veio de onde? Do bolso do seu investidor, que é o Pedrinho BH. O John Textor no Botafogo, a mesma coisa. Então, assim, esses clubes, principalmente aqueles que viraram SAF, o Atlético Mineiro também, tem que ser colocado no radar. E eles têm que, por isso,
o fair play financeiro. Eu não estou preocupado aqui se amanhã o Cruzeiro vai passar o Flamengo, vai ser líder do campeonato, pode se acabar campeão. Nada disso. Mas é desigualdade, porque o Flamengo honra com seus compromissos. O Flamengo hoje não corre o risco de tomar transfer ban de nenhum clube o qual ele fez negociação. Inter de Milão, Fiorentina, Roma, Olympique de Marseille, Goiás, quem quer que seja. Quem quer que seja. O Flamengo hoje paga rigorosamente em dia. Rigorosamente em dia. Então, campeonato, se não conseguir, beleza. Mas vai continuar arrecadando da mesma maneira. E todo mês solta o balanço fica liberado para qualquer uma agremiação, qualquer uma entidade, seja ela qual for, olhar o que está se tratando. É isso que os demais clubes também têm que cobrar. É isso que os torcedores, ao invés de ficar preocupados, porque o futebol pode acabar se o Flamengo construir o estádio, isso não pode acontecer. Não, eles têm que preocupar em cobrar os seus times, em cobrar, pedir, ficar em cima para os seus times, para os seus presidentes dos seus times, cobrarem o tal do fair play financeiro, a CBF. Porque senão, quem é grande, que arrecada alto, vai continuar arrecadando alto. E o futebol vai continuar tendo os seus investimentos. Agora, quem não tem, que é pequeno na questão da arrecadação, vai continuar mais pequeno ainda na arrecadação. E aí não vai conseguir disputar títulos. Aí vai se endividar, mas ainda vai chegar um ponto que vai ter a corda no pescoço, vai virar o quê? A SAF. Aí vai gostar, porque o dinheiro vai entrar e tudo mais. Então, assim, é hora do futebol brasileiro, da senhora CBF, acordar e colocar, já para o ano que vem, o fair play financeiro. Você só pode gastar aquilo que você arrecada. Tem que ser comprovado. O futebol europeu cresceu e ficou em cima, como diz o Bruno Henrique, em outro patamar. Um dos motivos foi isso. Existe o fair play financeiro. Se não cumprir, é punido. Pode ser com perda de pontos, pode ser com transfer ban, pode ser com perda de possibilidade de disputar as competições internacionais que não seja do local a qual você pertence. Mas enquanto acontecer isso, e aqui no Brasil ficar esse Deus dará aí, os grandes vão continuar os grandes. E os pequenos vão se apequenar mais ainda. Não ao ponto de se tornar SAF. Só que nem todas dão certo. Olha a situação do Vasco. Bom, está aqui o meu pensamento. Bom, vamos lá. Vamos falar aí sobre o Flamengo hoje no Alfredo Jaconi contra o Juventude. O Flamengo tem que ganhar. Para sonhar em continuar na liderança da tabela, o único resultado que interessa é os 3 pontos. Porém, o Flamengo aí tem 2 tabus para quebrar hoje. Dura 26 anos. A última vitória do Flamengo no Alfredo Jaconi aconteceu no dia 1º de outubro de 1997. 1-0. O time tinha Iranildo, Gilberto e companhia limitada. E o segundo, o Flamengo nunca venceu o Juventude no Alfredo Jaconi na era dos pontos corridos. De 2003 para cá, o Flamengo nunca venceu o Juventude na era dos pontos corridos. Bom, vamos lá. Flamengo aí, sem os desfalques dos 5 selecionados, mais o Cebolinha, mais o Bruno Henrique, mais o Davi Luiz e mais o Igor Jesus. Então, 9 desfalques. A arbitragem para essa partida: Matheus Candansan é o árbitro principal. Marcelo Carvalho Van Gassen é um dos assistentes, junto com o Rafael Trombeta. E o VAR, Chayuend Straub Deretti. Que Deus abençoe os 4 árbitros aí, os assistentes, o árbitro principal e o do VAR.
que a arbitragem possa ser justa, sem pender para o time da casa ou para o time adversário. Que o futebol se decida nas 4 linhas, sem interferência nenhuma da arbitragem. Os artistas do espetáculo são os jogadores. Então, que Deus abençoe e que isso possa acontecer aí. Vamos falar aí sobre a escalação, a provável escalação do Flamengo. O Tite tem dúvidas aí, ó. Mas a provável escalação do Flamengo possa ser essa, ó. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, Gerson, Lohan e Vitor Hugo. Luiz Araújo e Pedro. Qual é a dúvida? O Pedro vem de desgaste aí, jogando sequências e mais sequências de jogos. Pode acontecer do Gabigol entrar no lugar dele. Mas o provável time foi esse que eu acabei de falar. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. E a outra dúvida é se entra o Alan no meio de campo. E aí, não o Vitor Hugo. Tá? Então, o Tite ainda tem essa dúvida. Mas eu acredito que é o time que a gente falou aí. Bom, Flamengo aí, dependendo só exclusivamente dele, para continuar na liderança. Eu acredito, 2-1, é no sufoco, no Alfredo Jaconi, acredito eu que seja no sufoco. Mas volto a falar, se jogar como está jogando, os últimos jogos, e acreditando até o árbitro apitar, o Flamengo ganha tranquilamente. Se jogar da maneira que jogou contra o Fluminense, perdendo os gols que perdendo, e aquela nhaca que foi, só foi ganhar com gol de pênalti marcado no finalzinho do jogo, aí a gente vai passar sufoco. Se eu não me engano, o Juventude vem com 2 desfalques aí. Não sei quem é, porque não cubro o time deles. Bom, vamos falar aí sobre a saída do Cria, que decidiu sair do Flamengo. Estamos falando aí de Matheus Gonçalves. O jogador já percebeu que com o Tite não terá chance nenhuma. Mas por que isso acontece? Já falei e vou voltar a falar novamente. Ele não tem intensidade. Não é o estilo do jogador que o Tite quer. O Tite quer um jogador que ajude na defesa e produza no ataque. Ele com a bola nos pés é muito bom, mas não tem capacidade de voltar de defender. Essa intensidade ele não tem. E por isso o Tite não usa ele. Além disso, informações vindo do Ninho do Urubu, que o jogador não vem se dedicando nos treinamentos. Já falei aqui, vou voltar a falar. Eu vi o último Fla-Flu que o Flamengo perdeu de 1-0 no finalzinho, no Sub-20, e ele errou tudo que ele podia errar. E não ficou satisfeito em ser substituído. Tomou decisões, todas as decisões que ele tomou, ele errou, prendia muito a bola porque achava que poderia resolver a qualquer momento. Ele, o que eu vi no jogo contra o Fluminense, ele acha que ele já é craque, jogador formado. E não é bem assim. Já falei e vou voltar a falar. Alguém tem que, ao empresário dele, ao invés de ficar passando a mão, porque isso para mim é passar a mão, ao invés de passar a mão na cabeça do jogador, deveria orientar melhor ainda, porque ele tem futuro, ele é ótimo jogador, mas ele está vislumbrado. Ele está vislumbrado. O seu empresário deveria conversar com ele. Olha a declaração do Hugo, que ficou vislumbrado depois que ele comprou um carro de 400 mil reais para ele. E aí as lambanças que ele fez. Bom, minha humilde opinião. Tá, então assim, e para a gente finalizar, mais uma vez, o jornalista Giuseppe Andrade garante negociação Flamengo-Lazio sacramentada. Principalmente que o jogador Marco Antônio deixou bem claro para Lazio, se for emprestar ou vender, ele quer para o Flamengo. A prioridade é o Flamengo. A não ser que não tenha mais negociação nenhuma. Mas a princípio, até o último momento,
A prioridade é o Clube de Regatas do Flamengo. Nação, por agora é isso. 2-1 Mengão, se Deus quiser mais 3 pontos aí na tabela e subindo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixe o seu like. Se você não está ainda seguro em se inscrever, beleza, senta o dedo no like, comenta aqui, ajuda muito o nosso crescimento. E quando você se sentir seguro, só apertar o botão de se inscrever aí. É de graça, você não paga nada e ajuda a gente a crescer muito, e muito. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e senta o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.